Muito bem, meus queridos. Nós vamos completar, né, a matéria, dando essa última revisão, a quinta aula de Eclesiologia, doutrina da Igreja. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela com os irmãos para que vocês possam acompanhar. Estamos falando da igreja local, né? A autoridade bíblica da igreja vem das Escrituras, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Com isso, queremos dizer que a autoridade final, única, suficiente para os batistas é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Então, essa é a autoridade da igreja. No que os batistas diferem de outras igrejas, tá? Então, considerando outras denominações protestantes importantes, no que o batista se difere delas, né? Então, nós vamos fazer uma comparação aqui com as denominações históricas fundamentalistas e não com denominações liberais ou modernistas, né? Os luteranos se encontram entre aquelas que aqueles que se consideram ou que consideram Martinho Lutero o fundador de sua denominação. O clero luterano tem que assinar a Confissão de Augsburgo para ser ordenado. Os metodistas seguem o seu fundador, John Wesley, e aceitam a disciplina metodista. Os presbiterianos seguem a João Calvino e assinam a Declaração de Fé de Westminster. A Igreja Reformada segue Zwinglio e a sua declaração de fé. Os 39 artigos constituem a doutrina oficial da Igreja Anglicana ou Igreja da Inglaterra. Mas os batistas são diferentes. Eles não têm um fundador e líder, não que se oponham à declaração de fé ou credos, pois muitas igrejas batistas têm as suas próprias declarações de fé. Mas os batistas creem que apenas a Bíblia tem autoridade espiritual e ela deve ser interpretada pessoalmente. Isso é diferente de outras igrejas que arrogam para si a autoridade de somente as igrejas poderem interpretar a Sagrada Escritura. Então, nem toda religião admite esse fato de que qualquer crente, qualquer pessoa pode interpretar a Bíblia. Ensinam eles que somente a igreja pode fazer. A força coesiva que existe entre os batistas não se deve ao líder humano ou uma declaração de fé oficial ou denominacional, mas uma adesão mútua e comum a toda a Bíblia e apenas a autoridade dela. Quais são as diferentes fontes de autoridade das igrejas? Elas estão baseadas em três coisas: tradição, aquilo que sempre foi feito; a razão, tudo tem que passar pela mente e o que não passa pela mente é rejeitado; e as escrituras, né? As escrituras também são uma fonte de autoridade para nós, plenamente confiável. O que a Bíblia diz acerca de si mesma, né? Ela se declara ser sobrenaturalmente inspirada. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ela declara estar livre de erros, né? A palavra do Senhor é viva, ela permanece eternamente, né? Ela declara ser a fonte da salvação também. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
ela declara ser suficiente para toda a fé e prática, né? Para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela declara ser o padrão da conduta da igreja local. Então, a Bíblia é que vai determinar como os cristãos vão se conduzir na igreja local. Ah, temos aí um versículo, 1 Timóteo 3,15, para que, se eu tardar, Timóteo, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja local é coluna e baluarte da verdade. Com isso, queremos dizer que cada igreja local é soberana em si mesma, ela tem autoridade, ela não pode ser controlada por qualquer junta, sistema hierárquico ou outra igreja. Cada igreja é autônoma e independente e ela deve pregar a verdade. O que é uma igreja batista? Uma boa definição seria uma igreja local, neotestamentária, e é um grupo de crentes batizados por imersão depois de uma confissão de fé em Jesus Cristo digna de crédito, com dois oficiais, pastor e diácono, soberana na sua política e reunida para trabalhar, adorar e obedecer às ordenanças e para proclamar mundialmente o Evangelho. Há várias formas de governo eclesiástico, o governo papal, dirigido pelo Papa, Supremo Pontífice, o episcopal, é uma igreja que é dirigida pelos bispos, o presbiteriano, a igreja dirigida pelos presbíteros, e os congregacionais, que são igrejas locais independentes. A importância da igreja local. Não deve haver nenhum controle denominacional. A autoridade final, ela é a autoridade final nas desavenças. Ela elege seus próprios oficiais. Ela envia os seus missionários. Ela é a autoridade final na disciplina. Tudo bem. A Igreja Batista tem como distintivo o sacerdote de todos os crentes. Significa que somos um reino de sacerdotes para Deus e Pai, né? Então, cada crente é seu próprio sacerdote. Com isso, queremos dizer que cada crente nascido de novo pode orar sem o intercessor humano, dirigindo-se diretamente a Deus através de Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Falando em oração, oração é comunicação com Deus. É o culto no qual os filhos de Deus têm comunhão com Ele e lhe pedem o que precisam. 1 Timóteo 2, 1 a 5 diz que há diversos tipos de oração e fala da importância da oração. Nenhum santo ou sacerdote humano se faz necessário para falar com o Pai, pois Jesus é o único mediador, o único que se coloca no meio entre Deus e os homens. Temos a oração particular, Mateus 6,6, e a oração pública, Atos 4, 24 e 31. Jesus Cristo, além de ser o Salvador do crente e seu Senhor, também é o sumo sacerdote. Portanto, no seu nome e no seu poder, o Filho de Deus pode invocar o Pai. Hebreus 4, 14 a 18. Fala do princípio desse privilégio. Como o Senhor Jesus pode ajudar ao cristão que ora, né? Pois todo crente é um sacerdote. O ministério da oração tem vários propósitos para ter paz com Deus, né? Filipenses 4, 6 e 7 diz que se nós levarmos a Ele toda a nossa ansiedade, Ele vai
nos dar a paz que excede todo entendimento. A oração também serve para o serviço cristão. Nada que vamos fazer deve ser feito sem oração. E a oração serve também para a glória de Deus. Há impedimentos à oração, né? Pecado, se eu der lugar de iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Avareza, né? Vós me roubais e dizeis: no que te roubamos? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja tesouro na minha casa. E então fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Muito bem, atitudes erradas, né? Mágoa, rancor, ódio, negligência. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Lares infelizes, relacionamento truncado entre marido e mulher, impede as orações. Dúvidas, né? Também as dúvidas são um problema que tem que ser resolvido, elas abalam a fé e a oração. Muito bem, a liberdade individual da alma, né? Então, aqui nesse versículo, João está dizendo: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, cada crente é livre para tomar as suas próprias decisões, para ah, ensinar e fazer aquilo que é da sua vontade. Cada pessoa tem o direito de interpretar as Escrituras, de defender, professar e adorar de acordo com aquilo que crê que a Bíblia ensina. Estas coisas não podem ser impostas ao homem. Contudo, reconhecemos que todos têm de prestar contas a Jesus Cristo, que é o Senhor da consciência e soberano da alma. Nessa época de multidões e aglomerações, é bom lembrar que Deus criou os indivíduos. Já se provou que dois seres humanos não são fisicamente idênticos. Quando Deus criou o homem, deu-lhe uma mente, uma inteligência, uma vontade, sentimentos ou emoções. O homem não é uma marionete, um robô. Ele é um indivíduo com consciência própria, autodeterminação, e por isso é que o primeiro homem, Adão, pôde preferir a desobediência, causando assim a sentença de morte para ele e toda a sua descendência por causa do pecado. Quanto à concessão da graça, né, nós vemos que Deus concede graça aos indivíduos, concede dons espirituais aos indivíduos e também a oportunidade de servi-lo através dos indivíduos. O homem faz escolhas individuais, né? O homem faz escolhas como indivíduos. É verdade que o homem, com frequência, se vê em circunstâncias das quais não pode escapar, as quais não pode evitar. Contudo, a maioria das decisões dentro dessas circunstâncias são individuais. A maior de todas as escolhas é a aceitação de Jesus Cristo como Salvador e Senhor pela fé. Mesmo depois de aceitá-lo, os cristãos têm de escolher o serviço fiel ou a desobediência. Romanos 12, 1 e 2. 1 de João 2, 27 diz que o Espírito Santo ensina àqueles que têm os corações abertos e famintos. Observe que ele não comunica a verdade, mas ensina a verdade. E observe que ele ensina a respeito de todas as coisas. Literalmente, isso significa que os cristãos aprenderam a verdade por meio da ajuda do Espírito Santo. Cada crente deve estudar a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo. Cada crente deve ser um estudante da Bíblia, não apenas um esquentador de banco na IBD. O Senhor Jesus declarou em João 16, 12, 13 que o ministério do Espírito Santo seria ensinar os crentes desta dispensação
Observe que ele vos guiará a toda a verdade. Esta é uma promessa preciosa que geralmente é negligenciada pelos crentes, né? Deus se revela ao indivíduo, né? Atos 10:34, o apóstolo Pedro diz: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. O apóstolo Paulo declara também que o relacionamento do cristão com Deus é irrestrito. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, que todos vós sois um em Cristo Jesus. E onde não pode haver grego, nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. Assim concluímos que Deus considera todos pecadores, mas aceita qualquer que crê no seu Filho. Romanos 10:9-13. Sem considerar a raça, a cor, a posição social, o sexo, a inteligência ou os antecedentes religiosos. Dentro da família dos remidos, há um relacionamento de completa igualdade entre os crentes. John Bunyan, que escreveu o famoso livro O Peregrino, quando escreveu, se encontrava na prisão. Eles foram, os anabatistas foram severamente perseguidos por outros grupos religiosos. Mas os batistas nunca perseguiram nenhum grupo, pois os batistas creem que a Bíblia ensina que é um privilégio do indivíduo escolher o erro se ele até escolher o erro se ele desejar. Cada pessoa tem liberdade individual da alma para escolher sua própria igreja, determinar seu próprio destino e decidir por si mesmo o que a Bíblia ensina, ou negar, ou então obedecer. Considerando que Deus deu a cada pessoa sua própria determinação, Deus considera cada pessoa responsável pelas suas próprias escolhas. Os que não forem salvos apresentar-se-ão, cada um diante do trono branco, serão julgados de acordo, recebendo o justo grau de castigo e então serão lançados no fogo do inferno. Os cristãos serão também julgados individualmente. Segundo Coríntios 5:10, declara que cada um será examinado diante do tribunal de Cristo. Romanos 10:14 e 10 diz que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. E 14:12 diz claramente que cada indivíduo dará contas de si mesmo a Deus. 1 Coríntios 3:13-15 diz que o exame da obra do cristão será para ver qual seja a obra de cada um. A Bíblia diz que a igreja primitiva era constituída de salvos, né? Foram batizados os que aceitaram a palavra, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja verdadeira, ela é composta de salvos. Batistas creem nisto, que a igreja é formada de pessoas que publicamente confessaram sua fé em Jesus Cristo, receberam o batismo e estão agora prontos a obedecer ao Senhor e aos padrões da igreja. A palavra igreja foi usada mais de 100 vezes na Bíblia. Seu significado literal é chamados para fora. A palavra foi usada com referência à Assembleia ou Congregação de Israel quando estava no deserto. Atos 7:38, Hebreus 2:12. E para o conselho grego que governava a cidade, os chamados para fora, para a Assembleia da cidade. O que significa a igreja? O uso especial da palavra igreja na dispensação do Novo Testamento tem um aspecto duplo. Primeiro, a igreja mística ou universal,
a qual pertencem todos os crentes imediatamente após a aceitação de Cristo como Salvador. O segundo aspecto é da igreja local. Enfatizado no Novo Testamento, mais de 90 referências, essa igreja local é um grupo de crentes que nasceram de novo e que voluntariamente servem juntos em uma determinada localidade. Havia três passos definidos que um cristão deveria seguir, segundo Atos, capítulo 2, versículo 41. Primeiro, vem a salvação através da fé na mensagem do Evangelho, os que lhe aceitaram a palavra. A construção gramatical desta frase ensina que essa ação de aceitar a palavra acontecia e era completada antes da ação do verbo principal. Foram batizados. A Bíblia ensina a rol de membros, segundo, após a experiência da salvação, o crente fazia a profissão pública de fé através do batismo. Isso identificava o crente no Senhor Jesus Cristo para que todos vissem. A Bíblia ensina a rol de membros. Terceiro, depois da conversão e do batismo, os crentes eram acrescentados à igreja. Eram acrescentados a quê? Obviamente, eram acrescentados ao grupos de crentes ou à igreja. Esses novos convertidos não retornavam à multidão, mas eram acrescentados ao grupo de cristãos, tornando-se-lhes membros do novo grupo, unidos e identificados como discípulos de Cristo. Terceiro, depois da conversão e do batismo, os crentes eram acrescentados. Eram acrescentados a quê? Obviamente, eram acrescentados ao grupo de crentes ou à igreja. Esses novos convertidos não retornavam à multidão, mas eram acrescentados ao grupo de cristãos, tornavam-se membros do novo grupo, unidos e identificados como discípulos de Cristo. Aqui vamos ler algumas passagens que indicam a função dos crentes ou dos membros da igreja em Corinto. Ajuda mútua. Também eles participam das eleições, reuniões de oficiais e oração em grupo. A igreja ainda ora pelo envio de missionários, decisões doutrinárias, disciplina, contribuição, apoio mútuo, ceia do Senhor, sustento de pastores, cuidado de uns para com os outros. Separação entre a igreja e o Estado. Deus estabeleceu o governo civil. Na verdade, três instituições que Deus estabeleceu. Primeiro, o lar. Segundo, o governo humano. E terceiro, a igreja. As responsabilidades do cristão para com o governo são apoiá-lo, submeter-se, respeitá-lo e orar por ele. A responsabilidade do governo civil para com a igreja. Existem democracias no mundo ocidental que defendem